conceito de ESG, significado, você já deve conhecer. A gente está falando aqui de equilíbrio dos aspectos ambiental, social e de governança na gestão dos negócios. E aí a gente está falando de diferentes áreas. Na cadeia de suprimentos, a implementação de práticas de ESG pode trazer vários benefícios, principalmente na governança, ainda mais com o uso de IA. Te convido para ficar aqui, curtir mais um episódio do Deep Talks, podcast da Unisoma. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, então que vocês estão nos assistindo, estão nos ouvindo, nos acompanhem, dê seu like, seus comentários, pode nos encontrar ali no site da Unisoma, unisoma.com.br, a gente tem uma página dedicada ao Deep Talks, né? Todos os episódios estão lá. Eu sou o Adriano Tomás, especialista em negócios na Unisoma, e antes de apresentar minha nova parceira aqui de apresentação, né? Eu tenho que agradecer a Camila pelos últimos episódios que ela fez aqui com a gente, né? Então, valeu, Camila, espero que você possa voltar aí como convidada. E agora apresentando nossa parceira nova aqui, a Mariana Barissa. Muito obrigado, Mariana, por aceitar o convite de participar com a gente. Seja muito bem-vinda. Faça a sua apresentação e já emenda a apresentação aí do tema dos nossos convidados de hoje. Olá, Adriano, tudo bom? Oi para você também, acompanhando mais um Deep Talks aqui com a gente. Meu nome é Mariana. Como o Adriano já disse, eu sou formada em Matemática Aplicada e Computação Científica na USP de São Carlos e atualmente eu sou analista de negócios na Unisoma. E eu tive um pouquinho de experiência ali na área alimentícia, na área açucareira e um pouquinho também no corte de animais bovinos, tá? E agora que eu já me apresentei, né, vamos para o episódio de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre governança na cadeia de suprimentos. E para isso a gente trouxe dois convidados excelentíssimos, né, para trazer conhecimento, prática, experiência. E eu estou aqui com o Lincoln Martins, sócio da Voelier Consultoria em Governança Corporativa. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, viu, por aceitar a nossa chamada aí, pela disponibilidade. Prazer. Legal. E o Jonas Rodrigues, sócio e gerente executivo da Unisoma. Muito obrigada pela participação, seja muito bem-vindo aqui a mais um Deep Talks. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Nosso parceiro, nossa colaboração aqui sempre, né, Jonas com a gente. Legal, vou aproveitar, então, já apresentados as pessoas aqui. Lincoln, eu vou fazer uma perguntinha para você em relação a ESG, que eu comentei no início, né? A gente pouco se fala ali, né, sobre a questão da letra G, né, da governança. O que é? Fala um pouquinho pra gente, né? Quais são as principais questões ali de governança na cadeia de suprimentos? Conta um pouquinho essa história. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiramente agradecer a Unisoma por essa iniciativa, agradecer a Deus por estarmos aqui, né? E vamos direto, straight to the point, né? Vamos direto ao assunto. ESG realmente é incrível como o G é negligenciado pelas empresas. O pessoal pensa muito no ambiental, no social, e quando fala no G, você pergunta, você tem governança? Tenho. Aí você fala, deixa eu dar uma olhada na estruturação de governança. E o G, no finalzinho do ESG, ele tem uma pegadinha, porque ele não pode ser visto isoladamente. O G, ele traz consigo um acrônimo que é o GRC. Opa, essa é nova. Explica para nós. É o Governance, Risk and Compliance. Para você falar que você tem um ESG na sua empresa de médio e grande porte, eu já pergunto, falou assim, eu tenho ESG, eu falo, nossa, então o risco e o compliance deve estar maravilhoso. Ele fala, não, eu tenho governança. Pessoal, olha que interessante. Você pode falar que você tem mapeamento de risco sem governança? Pode. Perfeito. Você pode falar que você tem compliance das áreas sem governança? Pode. Interessante. Mas você não pode falar que você tem governança sem risco e compliance. Quando a gente fala de governança, a gente fica olhando muito por uma linha tendenciosa ali, e que, de fato, a gente esquece dessas questões de risco, de compliance. A gente não faz ideia que isso esteja amarrado, né? Amarrado, legal, isso está totalmente amarrado. Ele só se desamarra quando ele vai em ato isolado. Eu vou ver só risco, beleza. Okay. Eu vou ver só compliance, beleza. Mas falou que você tem governança na sua empresa, só tem um jeito de ter o programa de governança, não negligenciando risco e compliance. Legal. E aí o ESG, ele está completo. Se eu tenho GRC plus ES. Significa dizer o quê? A Unisoma, enquanto entidade que analisa matematicamente, usa inteligência,
toda uma cadeia de risco, e digo isso porque conheço o trabalho da Unisoma, né? Nós temos trabalho em parceria. Então, assim, a Unisoma, ela é uma peça fundamental em modelos matemáticos aplicados e de análise de risco para que uma empresa de médio e grande porte, o pessoal vai falar assim, Mojabá, ele tá na Unisoma falando que é a Unisoma. Não, eu tô falando que é verdade, ué. Legal. O que é verdade. Pode tirar o nome Unisoma e colocar modelo matemático, é a mesma coisa. Só que o que eu estou trazendo aqui é essa realidade. As empresas de médio e grande porte negligenciam os modelos matemáticos de análise de custo, de risco, de fragilidade da operação e colocam um monte de gente que lida com humanas, que lida com modelos de sociais, patrimoniais, mas não coloca gente de exatas lá. Para falar assim, escuta, se eu tiver que fazer uma análise fria cartesiana e depois eu salpicá-la com a subjetividade humana, né? Como é que eu faria isso? Colocando matemáticos numa mesa, colocando um algoritmo que tenha uma análise de risco aplicada. Mas, pessoal, vamos falar a verdade. Para muitos empresários estão ouvindo isso agora, nesse momento. Ó, você que é empresário está ouvindo, não sei por que cargas d'água, você clicou e você falou assim, isso é para mim. Clicou e falou assim, tô aqui, tô ouvindo isso. Eu te pergunto, já ocorreu de você colocar matemático na sua empresa? Modelo matemático? Não tem. Mas É aí, isso. você sabe que a gente fala, muitas empresas e muitos gestores não entendem também a capacidade do analítico. Agora, com o advento de IA, ficou uma coisa um pouco mais ali, a galera tá um pouquinho mais atenta. Mas quem lá atrás se antecipou em colocar o analítico dentro da empresa, no planejamento e tudo mais, sabe do que é o ganho, sabe como que se retorna, né? Sabe exatamente o que a gente está falando aqui, né? Sabe. Legal. Sabe. E eu acho que é muito bacana o podcast de vocês, porque vem difundir esse tipo de coisa. Vem difundir, vem falar assim, escuta pessoal, ó, pensem o seguinte, se eu preciso fazer uma modelagem de risco, um mapeamento de risk analysis, por onde eu começo? Perfeito. Por onde eu começo? Então vem um podcast e mostra, ó, comece por aqui. Então o que eu ficaria como dica para vocês? Se vocês querem falar que tem governança na sua empresa, governança, visite. Visite como está o seu mapeamento de risco. Aí eu ouço assim, pessoal, eu ouço assim, ó. Não, fica tranquilo. Aqui na minha empresa não tem risco, eu sou uma prestadora de serviço. Eu não mexo com produtos tóxicos. Eu não mexo com produtos químicos. Eu não mexo com poluentes. Aí você fala, não tem nada a ver. Se você tem uma cadeia de supply chain, você está sujeito a risco da cadeia. Sim. Se você trabalha com uma prestação de serviço, você está sujeito a risco da cadeia de fornecedores e parceiros. Se você trabalha com pessoas, você está sujeito a riscos. Se a principal ferramenta que você usa para tomar decisão é o Excel, você está sujeito a riscos, certo? Tem muita Então, variável nessa história, né? É. E aproveitando, já que a gente está falando de matemática e modelos e tal, Jonas, como você enxerga que os modelos matemáticos possam ajudar na resiliência e ali ajudar a melhorar mesmo na cadeia de suprimentos, dado que todo o que o Lincoln trouxe, né, de riscos e tudo mais? Sim. Eu acho que, falando agora do Excel e desse ponto de tomada de decisão, a chave está na tomada de decisão, né? Toda empresa entrega um produto ali para os clientes e tal, tem uma missão, visão, valores, enfim, né? Só que por trás, para aquele propósito dela acontecer, você tem pessoas tomando decisões o tempo inteiro, né? E quando você pega uma empresa, eu vou falar de médio e grande porte, mas as pequenas também têm que tomar decisão, claro, mas de médio e grande porte, a complexidade é muito alta, né? Você tem que balancear vários fatores, você tem que balancear riscos, você tem que balancear oportunidades. Você pode estar com seus riscos em dia, enfim, mitigados, mas vamos lá. Você tem um conjunto de fábricas, por exemplo, os riscos estão todo em dia, está tudo mapeado, mas uma fábrica vai lá e pega fogo. Decide pegar fogo espontaneamente, enfim, por qualquer motivo, acidentes acontecem, né? E aí eu preciso me replanejar e levo 3 semanas para eu me reorientar nesse novo cenário, né? Então, assim, eu tenho um risco, só que como é que está o meu plano de mitigação de riscos? Então, quando a gente fala na Unisoma em aplicar os métodos analíticos, os modelos matemáticos, estatísticos e tal, a gente pode
falar de modelos ali estatísticos para identificação de prováveis falhas para tentar mitigar antes, beleza. A gente pode estar falando modelos de análise de e-mails, análise de contratos, para identificação de fraudes e, eventualmente, identificar problemas de compliance. É uma outra linha. Ou a gente pode falar de otimização, né? Que é eu mapear um processo decisório da minha empresa, extrair aquelas principais variáveis, representar isso matematicamente, colocar isso dentro de uma ferramenta e ter um processo mais robusto e científico de tomada de decisão, né? Eu, particularmente, gosto muito desse terceiro, né? Porque que é pegar a complexidade, o coração da empresa, representar aquilo de forma matemática. E veja, algumas pessoas que ouvem isso falam, pô, mas eu não quero ser uma empresa fria. Não é uma questão de ser frio, é uma questão de ser ágil, né? No fim das contas, quem toma a decisão não é um algoritmo. Quem toma a decisão são pessoas, né? Só que no processo de tomar a decisão, se eu tenho uma ferramenta, se eu tenho um conjunto de modelos matemáticos e ferramentas que consigam me dar os elementos para tomar aquela decisão de forma rápida, isso é um ganho. É um diferencial competitivo. A empresa que consegue ter o seu processo científico ali, né, representado numa ferramenta. A empresa que consegue ter essa ferramenta e tomar uma decisão rápida, ela tem um diferencial de concorrência, certo? Eu consigo responder mais rápido do mercado. O Lincoln tinha falado um pouquinho aqui, eu acho que todo mundo merece ouvir o lance da vela e tal. Isso é legal. A gente explorar depois. Claro, claro. Eu vou falar tosco aqui, depois o Lincoln vai lá e fala não. direito, né? Que é, a gente não controla o vento, mas a gente controla a vela, né? Aonde a gente aponta. Então, eu gostei muito dessa analogia ou dessa frase que você falou, porque é isso, né? A gente não controla tudo, mas a gente consegue. O que a gente controla? Representar os principais processos e colocar a inteligência e usar ela a nosso favor para que a gente ganhe agilidade e a gente consiga mexer a vela do nosso negócio à medida que o vento demanda esses ajustes de vela, né? Então, os modelos matemáticos, eles acabam entrando nesse processo, né? E tem um ganho ali. Quando eu comecei na Unisoma, eu comecei com modelagem matemática e tal, lá como estagiário. Eu gostava do técnico, né? De fazer os modelos em si e entregar as ferramentas. A gente sabe que isso tem ganhos de milhões ali para as empresas, grandes empresas, médias empresas, enfim, tem um potencial. Só que com o passar do tempo eu fui ficando mais apaixonado com o processo decisório, né? Então é muito comum, e não é uma questão de empresa pequena e média, não. Empresas grandes também. Tem aquele lance, né, que o Excel ele é a segunda melhor solução para qualquer problema. Sempre. É impressionante. A gente fala o Excel é uma brincadeira, mas acaba quase sempre sendo, né? Como você pega empresas de grande porte, de médio porte, onde tem um grupo pequeno de pessoas com um processo na cabeça, no Excel, e toma essa decisão importante, né? Pensa se a única pessoa que sabe direcionar a vela do meu barco é uma pessoa de fato, e esse cara cai no mar, sofre, sei lá, acabou, né? Então, tem um aspecto da gente mapear o processo via matemática e via ferramenta e ter essa agilidade, mas tem isso da governança também, né? Pô, o quão importante, qual que é o valor de eu ter o core business da minha empresa, as principais decisões mapeadas e representadas de forma científica, de forma matemática, como, enfim, uma extração de conhecimento, do conhecimento coletivo das pessoas numa ferramenta, né? No fim das contas, um ser humano vai mudar, vai colocar esses parâmetros, vai gerar os cenários mais rápido, né? Sei lá, aconteceu um imprevisto ali, um incêndio numa fábrica que seja, eu não preciso de 3 semanas para me reorientar. Eu preciso de algumas horas para criar dezenas de cenários alternativos para um grupo de pessoas sentar em cima desses cenários e tomar uma decisão. Então é elevar ali a expertise das pessoas e colocar ela num pedestal ali mesmo, né, cara? Eu não quero o seu tempo dedicado no dia a dia de manipular dado, não sei o que, de forma empírica. Não. Tá aqui um ferramental para você ali do alto da sua expertise olhar aqueles cenários e tomar uma decisão de fato, né? Você trouxe um aspecto muito interessante, Jonas, porque assim, a gente sempre traz aqui, né, uma questão de dados, do início do processo. E aí você está falando uma coisa agora muito relevante, importante para o nosso dia a dia, que e o Lincoln talvez concorde ou discorde, mas é a questão de bem representar as variáveis de mercado, o ambiente, de uma forma matemática. Esse é o nosso papel, inclusive, enquanto Unisoma. E aí, fazendo até, traduzindo a analogia do barco, né? Você falou a única pessoa que sabia lá a direção do vento caiu no mar, né? Ou seja, fazendo a brincadeira, né? Quanto mais aparelhado você tiver dentro desse barco, você depende menos de pessoas, mas as pessoas continuam sendo importantes no processo, né? Então,
traduzindo aqui, dentro de um barco, mudou o vento, quanto mais rapidamente você conseguir, de uma forma de dados, ferramental, traduzir isso e já contornar e já mostrar a direção certa e tomar rapidamente essa decisão, melhor você vai fazer ali, né? De repente, numa competição ali no barco, você vai ser o primeiro a virar. Isso faz toda a diferença pro mercado, né? Perfeito. Essa é a questão. E sem contar a rastreabilidade também, né? Por exemplo, a gente tem os sistemas que nós desenvolvemos, tem essa fase que é o mapeamento dos processos, das variáveis, a gente cria um modelo matemático para otimização da minha logística, por exemplo. Ok. Mas eu tenho um processo de S&OP, onde eu vou tomar decisões de compra, de venda, eventualmente vou abrir fábrica, fechar fábrica, vou fazer dimensionamento de pessoal, preciso de mais gente, de menos gente, mais caminhão, menos caminhão, né? Quando a gente está isso, não é um algoritmo matemático, é uma ferramenta que a gente entrega, onde você tem cenários lá dentro, onde as pessoas fazem login, onde você sabe qual foi o cenário gerado, quais os dados que entraram. Daqui a 2 anos eu quero falar assim, cara, o que eu considerei de premissa para tomar essa decisão? Tá lá. Eu sei que dados eu coloquei, eu sei o algoritmo que foi usado, eu sei quais foram os parâmetros que os decisores colocaram, eu sei quais foram os cenários que estavam disponíveis na mesa, e eu consigo saber por que aquela decisão foi tomada por uma pessoa, ok, mas com um racional ali por trás, né? Então, do ponto de vista de negócio, de segurança, de dormir bem de noite ali, sabendo que eu estou sendo bem assessorado para as decisões, isso faz toda a diferença, né? Então... não zera a subjetividade, porque no fim uma pessoa vai tomar uma decisão, mas diminui, por exemplo, influência de conflitos de interesse e coisas que quando a gente fala de governança e compliance... É o cerne. Então, tá no cerne desse tema também, né? Eu fico imaginando quando o Lincoln chega nas empresas, né? Como que as empresas estão percebendo isso, estão chegando, quando você olha lá, qual o nível de maturidade, por exemplo, em relação ao que o Jonas comentou, aquilo que você também comentou inicialmente, né? Como que você enxerga isso nas empresas? Olha que legal, Adriano. Acho que você usou a palavra. A palavra. E olha que não foi brifado não, viu? Ele usou a palavra mesmo. Maturidade. Exato. Governança corporativa só tem vez e lugar de fala em empresas maduras, que têm maturidade. Já aconteceu de cliente falar assim, eu quero governança aqui porque eu preciso, porque é um dos meus indicadores, um dos KPIs. Quando a gente fez um assessment, a gente falou, então, né? Sabe aquela coçadinha assim? Então, né? Veja bem. Acho que não vai colar. E realmente nós demos passo para trás e falamos, primeiro nós vamos ter que alicerçar os seus departamentos, colocar verdadeiros líderes liderando as áreas, trabalho pesado de RH para depois vir falar de governança. E se eu entrar na seara dos dados analíticos, forget it. Não, aí acabou. Aí acabou. Entendeu? Porque é incrível como isso é negligenciado. Traçando um paralelo bem, fazendo uma alegoria aqui, deixando bem claro mesmo para as pessoas, é assim. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, pega 100% das empresas brasileiras, agora eu estou falando lato sensu, tá? 100% das empresas brasileiras. Qualquer tamanho. Acham que, qualquer tamanho. Legal. Vocês acham que a maioria é familiar ou não familiar? É familiar. Familiar. Ponto. Quando você coloca tamanho, é familiar. Exato. Então, é familiar. Se a maioria das empresas brasileiras são familiares, e eu posso citar aqui, por exemplo, Gerdau, essas daí que são familiares e tudo mais, né? Se a maioria é familiar, vem a segunda pergunta que eu lhes faço. As tomadas de decisão de empresas familiares tendem a ser mais humanas ou exatas? Humanas. Sem dúvida. Porque é sentimento. É filho, é pai, é mãe, é esposa, é família. Eu coloquei o sobrinho, eu coloquei não sei o que lá tal. As decisões são mais viscerais. Elas são conservadoras até esse ponto? Elas são. Histórico? São conservadoras, são resistentes, desconfiadas de qualquer pessoa que vem fazer coisa diferente. Perfeito. É o que a gente encara. Exato. Mas é engraçado. As pessoas não gostam de falar isso, muitas vezes, ainda mais em canais de mídia, porque você tira o romantismo da coisa. Mas é a realidade da coisa, né? Então, quando a gente coloca isso em números, a gente fala assim, viu, vocês estão perdendo dinheiro. Não, veja bem. Sabe quantos anos eu faço isso, né? E se pegar a faixa etária dessa mesa aqui, se a gente pegar os fundadores, tem o dobro das nossas idades. É 70, é 70 e pouco. Eu que fala assim, agora, mas... você... eu tô com 43, tá, então... Tá bom.
Tá tudo certo. Mas vamos ver se você faz parte desse clube que eu vou falar então. Olha só. O que eles dizem? Ó, vocês não eram nem nascidos ainda e eu já fazia... Realmente, naquela época, funcionou espetacularmente. Parabéns. Ninguém tá falando que tá errado o que você fez. A gente tá falando que no mundo odierno, no mundo atual, onde algoritmo, inteligência artificial, cognitiva, programação, dados analíticos, redes sociais, influência de mídia conta no futuro de um país, talvez a sua caderneta, A variável mudou, né? a variável mudou. O ambiente é outro. Durante muitos anos, eu dei consultoria, muitos mesmo, acho que uns 12 anos, eu dei consultoria para o INPA, para o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E eu vi o pessoal lá do INPA, assim, quando eles trabalhavam que nem uns lunáticos. Aí quando eles iam pro café, descansar no café, sabe o que tinha na mesa do café? Não sei se vocês já foram lá, já viram, mas na mesa do café tinha uma lousa Uma lousa. cheia de desafios. Então eles iam descansar resolvendo desafios Outro matemáticos, outro desafio. Mas aí por just for fun. Eu hobby. vou me divertir aqui, entendeu? Lá Sheldon Cooper, sabe? E eu falava assim, esse é o segredo. Os matemáticos, eles vivem a ciência. O dia que um contador viver a ciência dele, o dia que um jurista viver a ciência dele, pelo amor de Deus, não estou falando que você que está ouvindo isso não vive. Se você vive, exale isso. Parabéns. Parabéns. É isso aí. Exale isso se você vive, entendeu? Agora, se você não vive, esse é o convite. Esse é o convite. Os matemáticos veem matemática em tudo. E as outras ciências deveriam ser assim. Então, o que eu sinto? Que as empresas brasileiras, familiares, precisam dar espaço a menos visceral e mais racional. E como o Jonas disse, um não anula o outro. O dia que eles perceberem que um não anula o outro, mas se complementam, a governança está estabelecida lá, fundamentada em número. Fundamentada em número. Não precisa perder o romantismo. Não precisa perder. Mas dá um foguinho na paixão aí, na coisa toda, né? Fica até mais bonito. Mas é que é interessante. Para quem é do ramo de exatas, quando você fala sobre isso, aguça o romantismo. Para quem é de humanas, fala, mas vai enfiar número aqui, matemático, os caras vão falar... Você entendeu o contrassenso? Então, como aqui eu tô querendo provocar o público de humanas, as empresas familiares, o convite é esse. Traga, eu poderia resumir o seguinte, traga exatas para o seu dia a dia. Esse é o resumo. Traga exatas para o seu dia a dia. O pessoal falava assim, quem poderia prever, né, um estado de pandemia? Quem poderia prever? Quem? Eu vou falar. Quem traz exatas. Sabe por quê? O pessoal da BlackRock, uma das maiores influenciadoras de governança do mundo, ditadora de tendência, ela cunhou o famoso Black Swan, cisne negro. E agora tem o Green Swan, cisne verde, né? Então, o cisne negro é você pensar numa fatalidade, alguma coisa absolutamente fora dos padrões que podem comprometer o seu core business. E mesas bem preparadas fazem exercícios. Sim, simulações mesmo. Simulações. Fácil, né? Viu? Se o meu pai... Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já fez uma simulação que poderia muito bem ser provocada por uma mesa de estrategistas do seguinte, e se... É assim, if. E se o Brasil entrasse em guerra? Exato. Sua empresa sobreviveria? Se cortarem suas comunicações, seus Se- recursos. Se cortarem seus E aí? recursos... Eu faço uma pergunta a vocês. Me atrevo a fazer essa pergunta, porque ela não foi sequer alinhada entre vocês, mas eu vou fazer uma Por pergunta. favor. Existem modelos matemáticos de contingência para casos de causa, sim? É uma pergunta mesmo, de verdade, de coração. Existe ou não? Eu não sei a resposta. Jonas, Existem, né? Aí quando a gente fala se o Brasil falir, se entrar em guerra e tal, pode passar... Eu acho que são exemplos legais para dizer ali, da gente pensar e se preparar para as crises, mas, por exemplo, se eu tenho um gêmeo digital, como a gente estava falando ali, né? Eu tenho a representação do meu negócio no modelo matemático, numa ferramenta,
a gente brinca com esses inputs. O que significa o Brasil entrar em guerra? Significa eu perder 2/3 dos meus fornecedores? Significa o dólar ir a 15? Significa o quê? Essas variações são cenários que eu consigo... Se eu tivesse... A gente não trouxe computador aqui agora e tal, mas se eu tivesse uma ferramenta aqui agora, das que a gente faz normalmente, né? Um frigorífico, a gente tem uma ferramenta de planejamento, como eles vão fazer e tal. Aí também a gente tem um sistema de planejamento integrado. Qualquer um dos nossos clientes, né? Que a gente pega lá e fala, cara, fala para mim, Lincoln, o que significaria? Quais as implicações do Brasil em guerra? Pô, coloca aí, o dólar a R$18, 2/3 dos meus fornecedores vão estar indisponíveis, dobra o meu custo logístico. Minha demanda baixa. Roda aí para mim. Cara, em questão de minutos, você me conta, você descreve o cenário, eu parametrizo na ferramenta, em 15 minutos eu te falo, cara, tá aqui um plano de contingência. Olha aí. Ou não. Olha então, aí. assim, a capacidade de você fazer cenários é o primeiro passo, né? O fazer o cenário são 2 elementos, né? Eu posso entreter situações e tal numa mesa de risco, né? Um red team e tal. Uhum. E eu tenho que ter do outro lado a agilidade de saber as implicações disso. E matematicamente é perfeitamente possível, né? Essa é a vantagem da gente ter o processo representado matematicamente. Uma ferramenta, claro, fácil de usar, né? Porque no dia a dia eu vou usar para os casos mais corriqueiros, né? Uhum. O dólar agora tá a 6. Pô, os negócios têm que tomar decisão o tempo inteiro, né? Sucro alcooleiro. O dólar subiu, eu faço etanol, mercado interno, ou eu faço açúcar de exportação, eu estoco ou vendo? Tem essas decisões no dia a dia, mas em cenários de caos, essas ferramentas ajudam também. Porque, de novo, eu não vou pegar a minha fábrica de verdade e tacar fogo nela para ver o impacto. Se eu posso fazer uma simulação e um exercício disso, e eu tenho uma ferramenta para isso, eu consigo ter essa agilidade, né? E tem um ponto ali, esse chamado que você fez, né, para as empresas, para os grupos familiares e tal. Por mais... Vamos supor que seja verdade. É a pessoa ali que criou aquele negócio, que tem aquele negócio de dar dinheiro e tal, tá nela. Se não for por qualquer outro motivo que seja sucessório, né? Em algum momento você vai se aposentar, vai dar algum problema, né? E a sustentabilidade do teu negócio? E a sustentabilidade das pessoas que estão penduradas no teu negócio, né? Então, eu gosto muito dessa área porque o uso da matemática, a pessoa pensa que a matemática é o pessoal maluco lá, É o que eles enfim, pensam. do quadro É o que e tal. eles pensam. É o que eles pensam. A gente é meio assim mesmo, tá? Descansa fazendo lá, de noite vou... Cubo mágico. Tem um amigo meu aí que de noite vai descansar com um cubo mágico, né? E fica vendo os algoritmos e tal. Então, assim, esse pessoal é maluco mesmo. Mas a gente consegue criar ferramentas práticas, né? Uhum. E o tesão nosso da Unisoma é pegar essas maluquices, os algoritmos, os cubos mágicos da vida e transformar em ferramentas que permitam a gente tomar decisão, né? Então, assim, sim, me alonguei aqui na resposta, né? Mas esse é o meu tesão, particularmente, e boa parte do que a Unisoma faz, né? Instrumentalizar as empresas para tomar melhores decisões no dia a dia e, como um efeito colateral, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um processo que me permite dedicar mais tempo em cenários e análises do que confecção de dado. Então, assim, se eu gasto uma semana coletando dado, massageando, fazendo conta, é uma semana em que eu não estou pensando em cagadas que podem acontecer e interferir no meu negócio. Sim. Pensa se eu conseguisse liberar uma semana por mês do teu tempo e falar assim, Lincoln, durante uma semana vai para um quartinho lá e pensa em cagada, cara. Eu quero que o meu negócio seja mais robusto. É esse o ponto, né? Essa é a parte bacana do... E aí você vê o potencial que tem esse tipo de ciência dentro da empresa, e eu me arrisco a dizer que, olha, num board de empresas tradicionais, eu não me lembro de alguém falando assim, então temos que contratar o quê? Um psicólogo? Não. Já sei, vamos contratar um economista? Não, eu tenho uma ideia melhor. Vamos contratar um matemático. Você entendeu? Sinceramente, eu acho que eu preciso ouvir mais isso nos boards. Senhores, e que tal um matemático? E que tal uma empresa que tem uma visão matemática da coisa? E que tal uma empresa que sabe racionalizar a minha operação sem negligenciar o subjetivismo dos sócios? Que foi o que o Jonas acabou de falar aqui. Então, pessoal, eu acho assim como governança tem tudo a ver com maturidade, o mercado brasileiro está amadurecendo.
E a Unisoma, a Voiler, inclusive, @VoilerOficial, Instagram, pode ir lá. Vai estar aqui embaixo. Maravilha, aqui embaixo. Na descrição. E se quiser me ouvir falar essas maluquices, é Lincoln.Dionis, que aí é o meu pessoal. Então, olha só, nós temos que ouvir nesses boards mais isso, para a gente saber que agora sim eu tenho empresas que pensam na subjetividade estratégica dos seus líderes e liderados, porque governança é isso, não pode só ver um lado enviesado, tem que ser líderes e liderados, né? Acionistas e mercado, e ao mesmo tempo eu consigo racionalizar de forma inteligente as informações para que elas sejam analisadas e os líderes tomem suas decisões calcadas em ciência. Eu arrisco dizer, Lincoln, que convivência de causa, tá? Um dos maiores problemas que a gente encontra, não problema, mas desafio mesmo, é fazer com que as pessoas aceitem aquele resultado, né? Que é a tomada de decisão. Ainda é um ser humano tomando aquela decisão. Mas aí vai de encontro com a cultura da empresa. E aí você não consegue ter ali um jogo de cintura para conseguir convencer. Então, além de tudo, a gente tem que ter o poder de convencimento. Além dos números. Que coisa, né? Então, tem ainda essa resistência. E aí, a gente estava falando também e se cair um meteoro na rua? E se tacar um fogo na fábrica? E aí vem a minha próxima pergunta para o Jonas. Existe algum case onde, de fato, o modelo matemático ajudou numa situação real ali na cadeia de suprimentos? Poxa, eu fico usando o exemplo de incêndio porque aconteceu 2 vezes de fato. Meu Deus! Ele não é fictício. Quando eu era estagiário na Unisoma ainda, se eu não me engano, a gente tinha um sistema a gente tem um sistema ali de planejamento. A gente tem várias áreas, né? Mas esse em particular era na área avícola, né? Então, desde a parte da incubação dos pintinhos, depois a transferência, escolher a data ideal do abate, do corte e tal. E aconteceu um incêndio no frigorífico, né? E assim, diferente de, sei lá, varejista, você tá com um negócio no seu estoque e tal, você tem um tempo para pensar e remanejar a rota. Quando a gente fala de coisas vivas, né? Cara, e um franguinho ali é questão de 45, 50 dias e tal, você tem que tomar uma decisão rápida. Você não pode parar e falar, não, deixa eu separar o mês aqui para ver o que eu vou fazer agora com os meus franguinhos que não param de crescer, né? E esse foi um caso que eu presenciei, né? De que a presença de uma ferramenta dessa é uma questão de parâmetros ali, você gera cenários e você acaba saindo. E pegou né? fogo nela. Pegou fogo no frigorífico. E vocês pivotaram para uma franquia da KFC, foi isso? Enfim, eu não lembro exatamente ali do negócio, mas aquilo ficou em mim, né? Eu falei, poxa, que legal. A velocidade do replanejamento, né? Em outro caso envolvendo incêndio também, esse foi interessante, porque a gente estava num cliente, eu era gerente do projeto, né? No geral, os projetos ali nossos duram 4, 5 meses, né? 6. E a gente estava fazendo a apresentação da prova de conceito. Então, a gente fez o projeto, foi lá a primeira semana, entrevistou todo mundo, levantou os pontos e tal. A gente voltou para casa, trabalhou 1 mês e a gente estava lá na sede deles apresentando para a diretoria, olha só, já dá para brincar, já dá para tomar umas decisões, não sei o que e tal. Naquela semana, pegou fogo numa das fábricas. Aí, cara, foi legal porque assim, a gente tava com um protótipo na mão. E o protótipo já foi usado. E depois, numa apresentação, quando a gente fez o kickoff e tal, o CEO falou disso, da diferença que fez, né? Não estava pronto ainda, né? Mas, de novo, você ter uma ferramenta para você gerar cenários alternativos e tal e rápidos, eu não sei se foi o impacto desse evento ou não, mas hoje, nesse cliente em particular ali, a ferramenta, esse modelo que a gente fez faz parte do SNOP. O processo de SNOP deles é estruturado em torno desse modelo matemático. As várias áreas entram com seus inputs, com seus dados, tem a cadência de reuniões, entra no sistema, tem a área de SNOP que gera os vários cenários ali, e aí o board analisa os cenários, escolhe qual cenário, pede, faz para mim tal simulação, e agora? E se o dólar subir, se o dólar cair, se... né? E, enfim, os 2 exemplos que eu tenho mais vívidos assim são esses de incêndio. O né? incêndio tá na vida dele, profissional. Mas, por exemplo, já aconteceu situações do tipo, um grupo educacional, né? Tá sempre comprando outro grupo educacional, eles estão sempre crescendo ali, ou frigoríficos mesmo, enfim, empresas crescem por aquisição. Faz sentido eu adquirir aquela planta ou não? Você pode pegar uma ferramenta, é uma questão de você ir lá e cadastrar uma planta a mais, os parâmetros e tal, e tomar uma decisão embasada. Que diferença faz eu comprar aquela planta, né? Tem valor econômico? Não tem valor econômico? Então, esse aspecto de cenarizar e de gerar simulações e tal,
como eu falei antes, né? Ele é útil em cenários de caos, quando a gente quer ter mais robustez no negócio, mas no dia a dia também, porque pode ser o extremo de pegar um incêndio, né? Mas o mais comum é uma linha para, alguém fica doente, o dólar muda, um grande fornecedor que eu tinha para de fornecer para mim, tem uma catástrofe climática que vai começar a ficar mais intenso agora com os anos, tem uma catástrofe climática e a minha malha precisa ser redesenhada rapidamente. Então, diariamente, a gente tem pequenos incêndios, é que a gente acaba normalizando, né? Enfim, mas tem muito dinheiro na mesa, né? Nesses eventos aí. Legal. Galera, a gente tá com o nosso time aqui. Já? Já, o papo tá ótimo, né? A gente sempre gosta de ouvi-los, e principalmente quem tem uma experiência assim como o Lincoln e com o Jonas, né? Que passou por vários incêndios aí. Eu acho que é bem ilustrativo e agrega muito aqui. Agradeço, né? A gente agradece os dois. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Deixe seu comentário, siga a gente no YouTube ali, nas redes sociais, no Spotify. Estamos nas redes sociais, então siga-nos, né? A gente tem as comunicações ali. E no nosso site você tem acesso direto a todos os episódios do Deep Talks, tá? E não deixe de deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica. A gente promete que lê todas, tá? Sim. E muito obrigada novamente a participação dos nossos convidados. E até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.